Agora são 12 horas mais 29 minutos na Paraíba, meio-dia e 29. A gente vai conversar agora sobre um tema que todo ano rende uma novela, e é novela mexicana. É o tema das carteiras de estudante. Desde que eu me entendo por gente, que carteira de estudante todo início de ano provoca essa confusão. E quem está conosco aqui hoje é o André Andrade, ele que é do Movimento Democrático Universidade para Todos. Boa tarde, André, é um prazer recebê-lo. Inicialmente, por que todo ano é essa novela envolvendo as carteiras de estudante? Boa tarde, Lenildo. Boa tarde a todos que fazem a Campina FM. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Em primeiro lugar, queria deixar registrado o nosso agradecimento por fazer parte desse espaço e poder estar esclarecendo para os estudantes e para a sociedade em geral algumas modificações que têm sido feitas a partir do ano de 2015 para cá. Todo ano, tanto aqui em Campina Grande quanto em João Pessoa, essa novela, como você bem frisou, relacionada à emissão das carteiras de estudante. Normalmente é assinado um TAC, sempre em meio a confusões e interesses, enfim, para a emissão do documento que vai valer para o ano subsequente. Só que a partir da aprovação da Lei 12933 em 2013, que é a Lei da Meia Entrada, e a partir da publicação do Decreto 8537, que é o decreto federal que regulamenta essa lei, o processo de emissão de carteira de estudante ele passou a ser diferente. No inciso 6º do artigo 2º do decreto, ele diz que a carteira de estudante ela tem que ter um modelo único, nacionalmente padronizado, com certificação digital e tem que ter 50% de características locais. O que é isso? Enfim, em primeiro lugar é a questão do modelo, que agora, antes era regional, agora vai ter que ser um modelo só nacional. Vale salientar que esse modelo ele está para ser lançado agora pelo ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. É uma autarquia federal ligada à Casa Civil da Presidência da República, que é responsável por toda a questão da tecnologia da informação no Brasil. Então, segundo a lei, esse modelo tem que ser lançado por eles vão estar disponibilizando aí nessas próximas semanas. E a carteira ela tem que ter a certificação digital. A certificação digital ela vem justamente para acabar com toda essa novela que a gente vê todo ano aqui. O processo ele vai ser único, determinado, e todas as entidades que tiverem interesse em emitir carteira, elas vão ter que se adequar justamente ao que rege essa questão do decreto. O decreto ele é bem claro, ele fala na questão da certificação como um processo que vai trazer justamente a questão da segurança. Acho que poucas pessoas ouviram falar, mas já é bem conhecida a questão da certificação digital. Hoje você tem certificação digital na carteira da OAB. O advogado, quando ele faz a OAB, ele recebe sua OAB, ele passa a receber também sua carteira com certificação digital para que ele possa ter acesso a partir do seu notebook aos processos, a movimentar processos, inclusive processos que correm em segredo de justiça, com total segurança nas suas transações. Esse documento, as informações elas são criptografadas, certo? Você tem duas pontas. Numa ponta você tem uma chave privada e na outra ponta você tem a chave pública. A chave privada ela serve para criptografar a informação que precisa ser enviada e a chave pública ela serve para descodificar justamente essa informação. Ô André, vamos aproveitar que a gente está na hora do almoço e quem está almoçando e acompanhando o Campina Grande Notícia vai digerindo ali por partes e vamos digerir esse processo agora aqui também por partes. Primeiro, a respeito do processo de emissão, a gente percebe uma certa queda de braço, uma certa disputa, um certo conflito às vezes até entre entidades que vão emitir essa carteira de estudante. Vamos tentar deixar claro aqui para o nosso ouvinte. As entidades que participam do processo de emissão da carteira, elas tiram alguma vantagem disso? Elas têm algum lucro financeiro, por exemplo?
Não. Na realidade, na teoria, não. Enfim, cada entidade ela é sem fins lucrativos. Então, o único propósito real da emissão de carteiras é justamente facilitar ao estudante o acesso ao direito que lhe é assegurado. Então, as entidades elas não têm nenhum fim lucrativo nessa questão. Mas, enfim, sempre há um jogo de interesse que não necessariamente são financeiros. Até em função dessa perda de credibilidade do movimento estudantil como um todo, então as entidades elas brigam meio que para mostrar algumas vantagens, uma em relação à outra. Mas, enfim, esse processo ele está sendo unificado, então você não vai ter mais uma vantagem sobre a outra. Todas as entidades elas vão ter que se adequar de forma igualitária, certo? As associações elas vão se manter sem fins lucrativos, até porque o interesse é justamente proporcionar ao estudante o direito que lhe é assegurado. O Movimento Democrático Universidade para Todos, ele vai emitir a carteira de estudante? Olha, essa nem é nossa preocupação no momento, porque nós já temos 5 anos de existência, nós já fazemos um trabalho de bastidores ao longo de todos esses anos. Nós já participamos de movimento contra aquele que houve em João Pessoa, contra a corrupção, aquele movimento das vassouras lá no Busto Tamandaré. Nós participamos da organização, enfim, nós temos feito um trabalho de base, um trabalho de bastidores. Agora, o que a gente estava esperando justamente era a questão da aprovação da lei e da regulamentação dela, porque o nosso interesse maior, primeiro, é recuperar essa credibilidade que as entidades estudantis têm perdido ao longo dos anos, até inclusive agora a entidade maior do estudante, que era a UNE, teve a sua exclusividade quebrada pela medida cautelar do ministro Dias Toffoli. Então, essa questão do movimento estudantil, ela precisa de uma modificação, ela precisa de uma adequação, e nada melhor do que se chegar para fazer um novo trabalho seguindo tudo que a lei exige. Então, o nosso repórter Gustavo Xavier faz até uma ressalva aqui de que o DCE da UEPB, de acordo com o Gustavo, recebe R$3, é isso, Gustavo? Por carteira emitida. Interessante essa informação. André, a respeito do processo de emissão, e mesmo antes de haver essa interrupção, você já tinha feito uma participação aqui por telefone no Jornal Integração, dizendo que isso ia terminar acontecendo, ou seja, esse processo ia acabar sendo abortado. Já estava ocorrendo o processo de emissão. Quem já tinha feito o pedido da sua carteira, que situação fica esse estudante? Olha, veja bem, é uma situação nesse momento de espera, até porque todas as entidades para emitir carteira em 2016, elas vão ter que se adequar ao processo. E, em primeiro lugar, precisa aguardar o modelo que vai ser lançado pelo ITI. Então, as entidades que já começaram a emitir carteiras, elas vão ter que suspender o processo, aguardar o novo modelo, se adequar à lei, ou seja, inserir a questão da certificação digital e passar sem ônus nenhum as carteiras novas para o estudante que já fez a sua solicitação. A emissão está terminantemente proibida. Foi através da decisão do Ministério Público na semana retrasada. Então, até que se lance um modelo novo, todo mundo vai ter que aguardar. As entidades que, porventura, tenham emitido carteiras e não consigam se adequar ao processo de emissão em 2016, elas vão ter que devolver o dinheiro da solicitação aos estudantes e vão ter que aguardar a emissão para o ano que vem. E quem já fez o pedido, guarda o comprovante, então, e vai aguardar. É fundamental guardar o comprovante para que depois você tenha conhecimento se a entidade que você solicitou a carteira vai estar apta ou não à emissão de carteira, e caso ela não esteja, você ter uma comprovação de que você fez a solicitação para poder ter seu dinheiro de volta. Já tem uma sinalização se essa mudança agora nas carteiras pode redundar num aumento do preço da carteira?
Não. Não deve ser afetado? Não vai ser afetado. O preço no Brasil todo é um preço padrão, é um preço em que o estudante, de fato, ele pode pagar, e não teria sentido agregar valores tecnológicos e de segurança para o documento se o estudante não pudesse arcar com esse documento. Então, o valor pré-estabelecido, inclusive a nível Brasil, ele continua nesse mesmo entorno, né, em torno dos 20, 25 reais, e não vai ter nenhum aumento em função disso para o estudante. Muito bem, eu estou conversando aqui com o André Andrade, do Movimento Democrático Universidade para Todos, falando a respeito da carteira de estudante, um tema que interessa a muita gente, não apenas aos estudantes, mas com certeza também, por exemplo, aos seus pais, à família como um todo. André, a respeito dessa questão de que está suspenso esse processo, há uma demora por parte do ITI para essa definição, para repassar, para esse avanço. E em que situação fica aquele estudante que teve a sua carteira vencida? A carteira já perdeu validade e esse estudante está sem a carteira? Não, o estudante não precisa se preocupar, até porque a carteira de estudante de 2015 ela tem validade até 31 de março de 2016. E como normalmente em todo o país as aulas retomam sempre após o carnaval, então o ITI já tá disponibilizando, acredito eu, que já na próxima semana, o modelo para que o processo ele continue sem prejuízo dos estudantes que fizeram a carteira de 2015. Uma vez disponibilizado esse modelo, o processo tende a ser ágil? Ágil, bastante ágil. As entidades elas vão, obviamente, ter que correr para se adequar, mas o processo de adequação é um processo simples. Inclusive, já se tem conhecimento de algumas entidades estudantis já têm estudado o processo, já têm acompanhado a desenvoltura da lei e já estão se adequando justamente ao processo de emissão. Cabe agora só aguardar o lançamento do modelo. Uma outra dúvida pertinente: a partir do lançamento desse modelo agora pelo ITI, esse modelo ele vai ter uma validade de longo prazo ou possivelmente todo ano pode ter alterações? Não, vai permanecer. A validade ela vai permanecer por um ano ou por semestre, né? Uma vez que no caso das faculdades você tem um semestre a cada 6 meses, né? Mas o prazo de validade ele vai permanecer da mesma forma que hoje. Agora, o padrão das carteiras deve mudar ano após ano também? Não. Provavelmente, como essa questão do valor da tecnologia, o documento ele vai ser feito num material mais resistente para que ele possa vir a durar 2 ou 3 anos, porque a intenção é justamente cada vez mais diminuir o custo para o estudante, o custo final, mas agregar mais tecnologia e mais segurança ao documento. A certificação digital ela permite que você atribua a ela um prazo de validade que pode ser de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, até 3 anos, como o chip A3. Então, o tempo de vida útil da carteira em si, ela vai ser ampliada. André, você está com um documento em mãos aí, queria fazer uma observação a respeito disso, o que seria? Na realidade é o seguinte, eu queria deixar bem claro e fazer um agradecimento especial, uma vez que todo esse processo de certificação digital, ele começou a partir de um projeto de lei, e esse projeto de lei, em 2011, ele foi assinado pelo então deputado federal Romero Rodrigues, o nosso atual prefeito de Campina Grande. Na figura de homem público, de bom entendedor e de representante da sua comunidade, ele fez justamente o papel que é delegado a ele como representante do povo, de ter essa visibilidade da questão da certificação digital e justamente apresentar essa emenda para que ela virasse lei em todo o país. Então é um mérito muito grande dele na figura de homem público, na figura de representante da sociedade. Então fica aqui o agradecimento do estudante ao prefeito de Campina Grande por justamente ter se dedicado e assinado esse projeto de lei que hoje está como está. A certificação digital vai também então encerrar aquele problema de alguns estados onde o estudante estava em viagem,
colocava-se dificuldade para aceitar a carteira daquele estudante. Isso agora deve acabar, então? Isso agora vai acabar por definitivo, porque o sistema ele vai passar a ser totalmente integrado no país todo. Então, de modo que você, estudante de Campina Grande, se viajar ao Rio de Janeiro, a São Paulo ou a Porto Alegre e for a um estabelecimento de entretenimento, no momento que você apresentar a sua carteira, como o sistema vai estar totalmente integrado, ele vai ter como comprovar lá que você é de fato estudante, está matriculado, e lá vão constar as suas informações, a instituição que você faz parte, o período que você estuda, o curso que você estuda, enfim, tudo em tempo real. André, você faz o curso de... Eu faço curso de Direito. É na universidade pública? Não, é na universidade privada. Isso. Muito bem. Ainda a respeito dessa questão das carteiras de estudante, há uma reclamação frequente por parte dos estudantes das dificuldades que são impostas por organizadores de alguns eventos no momento que o estudante apresenta a carteira e diz, não, já estourou a cota. Vocês no meio acadêmico têm realmente acompanhado, há realmente isso? Aqui em Campinas isso acontece com frequência? Olha, geralmente acontece, mas assim, não dá para a gente especificar quem ou não faz isso. Isso normalmente é uma prática de cada empresa, enfim. Mas essa forma de controle também ela está regulamentada por lei e a certificação digital ela vai permitir que esse controle ele seja disponibilizado na hora para o estudante que chegue para adquirir seu ingresso, seja de cinema ou seja de show. Então, esse processo também poderia fiscalizar, poderia auxiliar o processo de fiscalização por parte dos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, quando um estabelecimento alega que a cota para estudante já esgotou naquele dia. A gente pode esperar que haja uma facilidade na fiscalização também? Exatamente. A certificação digital ela permite que você tenha o controle total, absoluto, dos estudantes por lei disponibilizado, que agora é de 40%. Essa informação ela é pública. Ela vai ser disponibilizada tanto lá na hora para quem chega para comprar o ingresso, então você vai saber lá se o percentual foi atingido ou não. Se o percentual foi atingido, então você obviamente vai ter que pagar. Mas a partir do mecanismo também de controle desse banco de dados e que vai estar também disponibilizado. Existe um relatório que é feito de toda a certificação digital que é emitida e aí esse cruzamento de informações também vai ser disponibilizado para os órgãos fiscalizadores. Essa é uma mudança que demorou a chegar, né? Somente no ano 2016 é que as carteiras de estudante vão entrar na era digital? Na realidade, por um lado eu diria que demorou, mas por outro eu diria que é um avanço. Por quê? Porque até outro dia se tinha ainda a discussão da implantação da RIC, que é a carteira de identidade digital, que por algumas inconsistências no projeto ela não pôde ser adaptada. Mas hoje você já tem a implantação do CPF digital, agora está vindo também a questão da carteira de trabalho digital. Então eu diria que por outro lado isso é um avanço, você trazer isso já para a carteira de estudante. Mas esse avanço ele é necessário porque hoje em dia são inegáveis os benefícios que a tecnologia nos traz. Então, para acabar com esse tipo de fraude, então, de fato, a gente precisa mesmo implantar esse sistema o quanto antes. Notícia. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Quero dizer aqui que o processo agora vai ser totalmente diferenciado e a gente pode dizer que essa questão da implantação da certificação digital na carteira de estudante, ela é um divisor de águas, porque antes você tinha fraude e agora você não vai ter mais fraude, e vai abrir uma nova era na questão do movimento estudantil no país. Muito bem, e a gente vai ficar acompanhando aí junto com o André, junto com as entidades estudantis, todo esse processo e vai atualizar os nossos ouvintes. Não precisa você ficar desesperado, a gente traz as informações. Eu conversei aqui com o André Andrade, do Movimento Democrático Universidade para Todos. Esse negócio da carteira de estudante, se fosse alguma coisa, inclusive, para tirar dinheiro do cidadão, com certeza os governos já teriam implantado há bem mais tempo. Agora, por exemplo, já se fala as crianças já terem o CPF a partir do seu nascimento.
a Receita Federal vai acompanhar tudo, viu? Não tem jeito não. André. Só mais uma ressalva, Lenildo. A nossa entidade vai estar realizando agora, no dia 16, lá na capital, em João Pessoa, um projeto piloto, onde nós vamos integrar Campina Grande e João Pessoa, para efetivamente mostrar para os estudantes, para as autoridades fiscalizadoras, para a sociedade em geral, como é que esse sistema funciona na prática. Então, nós vamos estar aí divulgando na terça-feira. Já fizemos os convites oficiais, toda a imprensa também já está convidada, inclusive vocês, para acompanhar justamente esse processo. E aí vai esclarecer muitas dúvidas, mas nós nos colocamos à disposição para também esclarecer quaisquer dúvidas, visto que esse processo é um processo novo, né? E que com certeza vai gerar muita dúvida aí para muita gente. Muito bem, agora são 12 horas mais 50 minutos. No próximo bloco tem o comentário de Alexandre Garcia. O Campina Grande Notícia tem um oferecimento de Andrade Marinho, construtor Andrade Marinho LMF, as melhores soluções em empreendimentos imobiliários. Rede Farma, venha fazer economia na Rede Farma. Aqui você faz o seu verão. Disque Farma Campina Grande, 3315-6565 ou 3315-6500. Aloysio Silva Chevrolet, na Aloysio Silva Chevrolet você realiza. Traga a proposta da concorrência que a gente arrebenta. Fone 2101-2000.